Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui diretamente do auditório do estádio Mané Garrincha e hoje vamos abordar o tema do sorteio da Libertadores, cara. Vamos falar aí principalmente dos clubes brasileiros, né? A gente teve vários sorteios, alguns jogos difíceis, outros mais fáceis. Gostaria de iniciar o vídeo aí falando do Flamengo. O Flamengo que vai jogar contra o Internacional. Acredito eu que vai ser o melhor jogo desse mata-mata por ser duas equipes que jogam, duas equipes muito boas tecnicamente. Vi alguns torcedores do Flamengo até comemorando por pegar o Internacional, outros um pouco mais preocupados, e é bem engraçado ter essa diferença aí de opinião dos torcedores. Acredito que é um jogo difícil, acredito que o Internacional é uma equipe muito boa, muito qualificada, que tem todo o potencial para eliminar o time do Flamengo. Porém, como flamenguista, eu garanto para vocês que eu fiquei muito mais aliviado de pegar um clube brasileiro do que, por exemplo, um LDU, um Racing, um time aí da Argentina, um time da altitude. Por mais que o Internacional, por exemplo, seja mais time do que a LDU, seja até mais times do que o Racing, cara, o Flamengo gosta de se complicar fora de casa. Então eu acredito que o Flamengo tem mais chances de vencer, por exemplo, o Internacional no Beira-Rio do que tinha de vencer a LDU na altitude ou o Racing lá na Argentina. Mas vale para os dois lados. Acredito que o Internacional também tem muitas chances de vencer tanto o Flamengo no Maracanã como lá no Beira-Rio. Então vai ser um jogo muito bom. Acredito aí que é 53-47. Acho que o Flamengo leva um pouquinho mais de vantagem por ter um elenco mais qualificado, por ter um trabalho um pouco mais sólido. Porém, o trabalho do Internacional, o trabalho do Roger Machado também é muito bom. Então eu acredito que vai ser um jogo muito bom aí, onde as duas equipes vai desempenhar, acredito eu, que o melhor futebol desse mata-mata das oitavas de final. Falando do chaveamento, né? O Flamengo pegou um chaveamento teoricamente mais fácil, né? Do lado da chave do Flamengo, por exemplo, tem o Flamengo, o Inter, o Racing, o Vélez da Argentina, tem o Estudiantes da Argentina. E tô vendo muitas pessoas falando aí, né, que o Flamengo já tá na final, ou se o Internacional passar do Flamengo também tem mais chance de chegar à final. Mas, cara, eu acho que a gente tá subestimando demais, por exemplo, o Racing da Argentina, que venceu o Botafogo na final da Supercopa, que venceu o Corinthians ano passado na semifinal da Sul-Americana, venceu o Cruzeiro na final da Sul-Americana. Então, assim, o Racing sabe jogar contra os times brasileiros e é um time bem qualificado. Então, não acho um time muito fácil de jogar contra, não. A gente tem o Estudiantes da Argentina do mesmo lado dessa chave também, cujo é um time também bem maduro. É um time aí que tá injetando muita grana, né? Então, é um time que pode ter contratações nesse meio de ano e pode vir mais forte ainda para o mata-mata da Libertadores. E é um clube que passou em primeiro lugar no grupo do Botafogo. E a gente também não lembra, cara, que o Estudiantes é um time aí que tem muita Libertadores. Se eu não me engano, são 4 ou 5 títulos da Libertadores. Então é um time cascudo que também sabe jogar a competição. Do mesmo lado da chave tem um clube brasileiro também, que é o Fortaleza, né? O Fortaleza vai jogar contra o Vélez Sarsfield. Acho que o Fortaleza não é favorito, mas o Vélez também não é um grande time. Então o Fortaleza tem sim chances, possibilidades de passar pelo Vélez. Do outro lado da chave agora, falando aí do chaveamento da morte, né? Que é um chaveamento muito duro, onde tem Flamengo, onde tem Palmeiras, River Plate, São Paulo, Botafogo. Então é um chaveamento aí bem duro. Porém, falando primeiro de Palmeiras, pegou o Universitário, um time bem abaixo, né, do Palmeiras. Acho que o Palmeiras passa fácil e ganha os dois jogos, tanto aqui no Brasil quanto lá. A questão aí é que o Palmeiras pegou um chaveamento duro, né? Um chaveamento onde, se ele passar pelo Universitário, provavelmente ele vai enfrentar um River Plate nas quartas de final, que é um jogo muito duro. Também tem um jogo aí do Botafogo contra a LDU. Acho que é um jogo muito difícil para o Botafogo. É claro que o Botafogo leva uma ligeira vantagem, só que o Botafogo vai ter que abrir uma boa margem de gols no Newton Santos, lá no Rio de Janeiro. Porque, cara, lá no estádio da LDU vai ser muito difícil o Botafogo vencer. A LDU é um time muito cascudo, é um time que, quando precisa do resultado, eles vão em busca, eles vão pra cima. E lá na altitude é duro segurar, é duro não tomar gol deles lá na altitude. Então vai ser um jogo difícil. Acho que o Botafogo tem uma ligeira vantagem, mas vai ser um duelo muito duro. Eu acho que esse duelo aí é quase 50-50 ou 51-49 pro Botafogo. O São Paulo também pegou um adversário muito duro, que foi o Atlético Nacional, cara. Acho um adversário muito, muito duro. O Atlético Nacional é um time cascudo, é um time campeão de Libertadores. Acho que o São Paulo tem uma ligeira vantagem também aí, uma vantagem de 52-48, uma vantagem bem pequena. E se o Atlético Nacional se reforçar, se jogar bem, vai dar muito trabalho para o São Paulo. O São Paulo que vai contar principalmente com a volta dos seus
melhores jogadores, que é o Lucas e o Oscar, que estão lesionados. Mas o São Paulo não vem apresentando um bom futebol, mas na Libertadores está carregando, está conseguindo vencer. O São Paulo, querendo ou não, é um time cascudo de Libertadores. Então, se o São Paulo e o Botafogo passar, eles vão duelar entre si nas quartas de finais. E se o Palmeiras passar do River numa possível quarta de final, vai ser uma semifinal ou São Paulo ou Botafogo contra o Palmeiras. Aí vai ser um jogo muito bom. Então, assim, acredito que os dois lados da chave estão bem equilibrados. O chaveamento onde está o Palmeiras, Botafogo e São Paulo é um pouquinho mais difícil, mas assim, não tá fácil para os clubes brasileiros. Acho que os times têm que se reforçar, vai ter que jogar um bom futebol. E o detalhe é o Mundial de Clubes nesse meio de ano, que pode desgastar, pode lesionar alguns jogadores importantes. O Palmeiras, por exemplo, perde o seu principal jogador, que é o Estevão. Os jogadores do São Paulo ainda não se recuperaram, que é o Oscar e o Lucas, e a gente não sabe como eles vão voltar. E o Botafogo é uma incógnita. O Botafogo provavelmente aí vai vender o Igor Jesus, está em negociação para vender o Cuiabano, o zagueiro Jair. Então são jogadores do Botafogo saindo e a gente não sabe como esse Botafogo vai voltar para o mata-mata. Então é um Botafogo ainda desconfigurado, né? Ou se desmontando. Porém, é um Botafogo que ano passado a gente viu que na janela de meio do ano trouxe jogadores muito importantes, que acabou levando o time a títulos históricos aí, como a Libertadores e o Brasileirão. Então o Botafogo então incógnita, tá? Então temos Botafogo, São Paulo e Palmeiras, times bem fortes aí, mas que eu acho que desse lado da chave o Palmeiras vai levar uma vantagemzinha, né? Mais uma semifinal, por exemplo, de Palmeiras e Botafogo, é difícil opinar para saber quem chega numa final. Já o Flamengo do outro lado, acredito que o jogo do Internacional vai ser um jogo muito difícil e o Flamengo passando do Internacional pode pegar um possível Estudiantes e numa semifinal um possível Racing. Então, assim, vai ser jogos difíceis também, pode pegar times argentinos numas quartas e numa semi, que não é fácil, mas acho que desse lado da chave o Flamengo é o time mais forte, é o time que tem mais potencial e poderemos ver aí ou um Flamengo ou um Palmeiras numa final, né, fazendo a reedição de 2021, ou um Flamengo versus River Plate, uma reedição da final de 2019. Então coloca aí nos comentários quem você acha que pegou aí o time mais fraco, né? Qual é a chave aí mais acessível para o seu time chegar na final. Comenta aí, dá o like e se inscreve para dar aquela moral.